Peguei meus pais no pulo. Diziam estar falidos, mas torravam meu dinheiro em jantares de luxo. Meus pais passaram anos inventando emergências médicas e usando a saúde do meu irmão como desculpa para me arrancar dinheiro. Só que um dia, eu acabei descobrindo todos os podres deles e usei isso para dar um basta na situação. Quando contei que ia largar meu emprego super bem remunerado no mercado financeiro para abrir um negócio de design gráfico, minha mãe empalideceu na hora. Ela levou a mão ao peito como se fosse desmaiar de infarto, mas dava pra ver que me espiava por entre os dedos, tentando checar se eu estava caindo naquele teatro todo. Quando percebeu que eu não ia correr pra acudir, ela se recuperou do nada só pra berrar comigo, dizendo que eu tava acabando com a família. Pra você ter ideia, durante 6 anos eu depositava todo mês R$ 4.000 pra eles, porque sempre surgia uma crise diferente. O mais estranho é que eles têm oficina própria, vivem fazendo refeições caras fora de casa e até compraram uma caminhonete nova recentemente. Nunca batiam as contas. Desde a faculdade virei praticamente um caixa eletrônico pra eles, porque ficavam martelando que eu devia tudo, cada sacrifício e esforço deles. Mas depois daquela atuação de novela da minha mãe, por causa da minha mudança de carreira, finalmente enxerguei o que estava acontecendo. Na semana seguinte, reduzi a mesada pela metade só para testar minha suspeita. E como num passe de mágica, minha mãe precisou de atendimento médico urgente 2 vezes. Ela me ligava chorando de alguma sala de espera, falando de dores no peito e de contas impossíveis. Mas bastava eu aparecer, e ela estava tranquilamente no Facebook, até dar de cara comigo e recomeçar o show de desespero. A Everly, minha namorada, foi essencial para eu abrir o olho. Ela acompanhou tudo de perto por 3 anos e nunca viu eles realmente passando perrengue. Todas as emergências coincidiam direitinho com vontades, não necessidades. Aí comecei a investigar e só fui ficando mais enjoado. Na semana em que minha mãe jurou que estavam sem dinheiro para comprar comida, achei um recibo de R$ 1.000 de jantar dentro da bolsa dela. Quando meu pai pediu grana para consertar o carro urgente, peguei ele se gabando no Facebook com ferramentas caríssimas novas. O pior choque veio quando consegui conversar com o Jonah, meu irmão, sozinho. Ele desmoronou. Chorando, confessou que nossos pais ensinavam ele direitinho o que dizer para me manipular. Antes de cada encontro de família, sentavam com ele para ensaiar as falas sobre o quanto precisavam do filho mais velho responsável e como estavam preocupados com o dinheiro. Descobri ainda que o fundo da faculdade dele estava pago há tempos, mas eles mentiam dizendo que precisavam de ajuda para bancar os estudos dele. Trabalhei feito louco durante anos para sustentar o padrão de vida deles, enquanto o caçula não tinha nenhuma responsabilidade financeira. Quando finalmente joguei na cara deles as provas das mentiras, minha mãe caprichou na performance. Se jogou no chão da cozinha dizendo entre suspiros que minhas acusações iam matar ela de infarto, mas eu vi ela espiando para ver minha reação. Como eu não fiz nada, ela miraculosamente levantou e começou a berrar sobre minha ingratidão. Foi ali que a máscara do meu pai caiu de vez. Ele explodiu, dizendo que eu devia tudo a eles, porque foram eles que me fizeram ser quem sou, e que filho bem-sucedido tem que sustentar os pais. No instante em que anunciei que ia cortar todo o dinheiro, minha mãe ligou chorando pro Jonah, dizendo que eu estava destruindo a família e tendo um surto. Ela fez ele me implorar para dar o que eles queriam, porque as crises dela deixavam ele apavorado. Percebi que estavam usando o Jonah também, manipulando o medo dele com essas falsas emergências para me controlar. O mês seguinte virou um inferno. Quanto mais eu ignorava, mais eles aumentavam as táticas. Minha mãe passou a me abordar no trabalho, causando escândalo e me tirando de reuniões importantes. Meu pai começou a ligar para Everly, dizendo que eu estava instável e precisava ser segurado. Chegaram ao ponto de ameaçar expulsar o Jonah de casa se eu não voltasse a ser o filho que bancava tudo, deixando ele completamente em pânico justo no último ano da faculdade. Na semana passada, minha mãe chegou ao cúmulo de chamar uma ambulância durante uma crise, mas quando o resgate chegou, ela se recuperou de repente e disse que era só estresse porque o filho estava abandonando a família. O socorrista, sem entender nada, perguntou se aquilo já tinha acontecido antes, e minha mãe logo ficou agressiva, dizendo que ninguém ali entendia a dinâmica da nossa família. Eu não cedi, então deixei o Jonah vir morar comigo. Uma manhã, minha mãe deixou recado dizendo que estava morrendo no hospital, mas quando o Jonah ligou para confirmar, disseram que nem existia paciente com o nome dela. Olhamos mais de 47 ligações perdidas só nas últimas 2 horas, cada uma com uma emergência nova. O Jonah só me olhou exausto e perguntou se a gente ia mesmo continuar deixando eles destruírem a gente assim. No dia seguinte, acordei e encontrei minha mãe no saguão do meu prédio, dizendo ao porteiro que estava com dor no peito e precisava do filho imediatamente. O porteiro ficou sem graça enquanto ela se apoiava no balcão daquele jeito dramático, mas percebi que ela ficava olhando o celular entre um suspiro e outro. Quando desci, ela se endireitou na hora e veio com aquele papo de que eu estava matando ela de estresse. Fui direto para a saída, enquanto ela me seguia, agarrando minha manga e tropeçando de propósito. Os outros moradores assistiam tudo, enquanto ela berrava que estava sendo abandonada, mas nem olhei para trás. Ela só parou o teatro quando chegamos na garagem e de uma hora para outra partiu para raiva, sussurrando ameaças sobre acabar com minha reputação no trabalho e virar todo mundo da família contra mim. Naquele mesmo dia, o Jonah me mostrou mensagens dos nossos pais, ensinando o que ele tinha que dizer para me deixar culpado, umas frases prontas sobre lealdade e medo de perder a casa. As conversas iam de anos atrás e mostravam um roteiro inteiro de manipulação. Tinha até ensaio das crises emocionais.
Meu pai passou a aparecer no meu trabalho na hora do almoço e ficava na porta, abordando meus colegas e contando que eu tinha abandonado a família. O pessoal da segurança chegou a ter que tirar ele dali, porque ele seguia os outros até o estacionamento implorando para falarem comigo. Quando achei que não dava para piorar, minha mãe virou amiga da Dona Chen, minha vizinha idosa, e passou a visitá-la todo dia, chorando e dizendo que tinha um filho sem coração, enquanto ajudava com as compras. Dona Chen passou a me lançar olhares de censura pelos corredores, e logo fiquei sabendo que ela andava comentando com outra vizinha sobre a pobre mulher, cujo filho a fez sofrer. A Everly descobriu que meus pais estavam ligando para o trabalho dela, dizendo que eu estava em crise e precisava de uma intervenção. O chefe dela a chamou para conversar, demonstrando preocupação com o nosso relacionamento e sugeriu que talvez ela devesse repensar se valia a pena continuar com alguém tão instável. Meus pais tinham achado o LinkedIn dela e começaram a entrar em contato com vários colegas de trabalho, um por um. Teve uma noite em que o Jonah desabou de vez. Ele me mostrou um vídeo enviado por nossa mãe. Ela estava deitada na cama, com aparência doente, sussurrando que talvez não sobrevivesse à noite sem a família por perto, mas ao fundo dava para ouvir nosso pai rindo alto com alguma coisa na televisão, totalmente alheio àquela encenação. Meus pais ainda passaram a aparecer de surpresa na casa dos amigos do Jonah, contando para os pais dele sobre uma suposta crise na família, dizendo que eu era mentalmente instável e perigosa, insinuando que Jonah não estava seguro morando comigo. Depois disso, vários pais de amigos ligaram preocupados, oferecendo abrigo para ele. A manipulação financeira também foi ficando cada vez mais desesperada. Minha mãe estourava o limite do cartão de crédito e depois mandava fotos de notificações de contas atrasadas, dizendo que iriam perder a casa. Mas o Jonah encontrou recibos de compras de luxo feitas por ela na mesma semana. Ela gastava milhares de reais em joias, enquanto dizia não ter dinheiro nem para comida. Meu pai começou a ligar para ex-colegas meus do antigo emprego, inventando que minha saída do setor financeiro tinha arruinado minha saúde mental, implorando para que me oferecessem o antigo cargo de volta, como se essa fosse a única forma de me salvar de um colapso. Alguns chegaram até a me procurar, confusos com aquelas histórias sem pé nem cabeça. No meio desse caos, acabei descobrindo algo que mudou tudo. Enquanto ajudava o Jonah a pegar algumas coisas na casa dos nossos pais, achei uma pasta escondida na garagem com extratos bancários, mostrando uma herança considerável da nossa avó, que eles esconderam da gente. Eles viviam desse dinheiro e ainda assim cobravam pagamentos de mim. Os extratos mostravam transferências regulares para investimentos, viagens, compras de luxo ao longo de anos, enquanto fingiam necessidade e pediam minha ajuda financeira. Justamente nos meses das supostas emergências, tinha depósito alto da herança secreta. Jonah ficou em choque com os papéis, percebendo o tamanho da mentira. Nossa avó tinha deixado aquele dinheiro para nossa educação e futuro, mas nossos pais ficaram com tudo e ainda falsificaram documentos para justificar que a herança era mínima e já tinha sido gasta com supostas despesas da família. As encenações da minha mãe pioraram quando percebeu que a gente não respondia mais às emergências dela. Ela começou a ligar para parentes distantes, se fazendo de vítima de abuso dos próprios filhos. Primos que eu não via há anos começaram a me chamar, depois de ouvirem histórias horríveis sobre como eu estaria destruindo os últimos anos de vida dos meus pais. O ponto de ruptura foi quando minha mãe fingiu uma queda no supermercado, dizendo que o estresse do abandono familiar a tinha deixado tonta. Os seguranças revisaram as câmeras e viram ela se posicionando devagar antes de se deitar no chão. Quando a confrontaram, ela fugiu do mercado e depois espalhou que eu tinha armado tudo para humilhá-la. A máscara do meu pai caiu de vez numa reunião de família que não conseguimos evitar. Diante de todo mundo, ele começou a reclamar de filhos ingratos que deviam tudo aos pais. Deixou claro que acreditava que filhos existem para servir e que todo o nosso sucesso deveria pertencer a eles, por direito. A família ficou em choque enquanto ele detalhava quanto dinheiro eu supostamente devia a eles por terem me criado, inventando dívidas desde o meu nascimento. Minha mãe tentou interromper, percebendo que ele estava entregando o esquema dos dois, mas já era tarde. Os parentes começaram a questionar tudo o que tinham ouvido sobre mim. O Jonah criou coragem e contou como nossos pais o manipulavam para me sabotar, mostrando para as tias e tios mensagens trocadas, roteiros de manipulação e todo o abuso emocional planejado. O silêncio tomou conta da sala quando a verdade veio à tona e anos de mentiras ficaram escancarados. Minha mãe tentou o último teatro, colocando a mão no peito e dizendo que não aguentava o estresse de ser desmascarada, mas dessa vez ninguém caiu. Quando viram que ninguém correu para ajudar, ela se levantou, se recuperou, milagrosamente, e saiu furiosa, com meu pai atrás. Nos dias seguintes, novas verdades vieram à tona. Parentes começaram a contar histórias de empréstimos nunca pagos, emergências inventadas só para arrancar dinheiro e mentiras que se arrastavam há décadas. Descobrimos que meus pais faziam esse tipo de manipulação com outros familiares também, mesmo que nunca com a mesma intensidade que comigo. A Everly ficou do meu lado o tempo todo, me ajudando a enxergar que o comportamento deles não era culpa minha. Ela cresceu numa família saudável e me mostrou como minha situação era absurda. Os pais dela também nos apoiaram, horrorizados com tudo o que passamos. O apoio dos pais da Everly foi um verdadeiro porto seguro nas semanas que vieram. Eles convidavam o Jonah e eu para jantarmos juntos com frequência, criando um ambiente familiar estável que nunca tivemos. Em uma dessas visitas,
A mãe da Everly me chamou de lado e me entregou o cartão de uma terapeuta especializada em traumas familiares. Guardei na carteira sem coragem de dar esse passo ainda. O desespero dos meus pais se manifestava em atitudes cada vez mais estranhas. Começaram a dar voltas em horários esquisitos perto do meu prédio, deixavam bilhetes ameaçadores ou suplicantes no para-brisa do meu carro. Um dia, peguei o carro com os pneus murchos, mas não tinha como provar que tinham sido eles. As câmeras do prédio, convenientemente, não mostravam nada por conta de um ponto cego que eles haviam descoberto. O Jonah começou a ter pesadelos com as falsas emergências médicas da nossa mãe. Acordava assustado, achando que dessa vez era verdade. Eu o pegava checando o celular sem parar, com medo de ignorar alguma emergência real em meio a tantas inventadas. O estrago psicológico era mais fundo do que a gente pensava. No trabalho, acabei descobrindo que meu pai tinha intensificado ainda mais a campanha dele. Eles criaram um perfil falso no LinkedIn, fingindo ser um amigo da família preocupado, e começaram a enviar mensagens para meus colegas, inventando uma crise de saúde mental minha. Meu gerente acabou me chamando para conversar depois de receber várias dessas mensagens, demonstrando preocupação com meu estado emocional e sugerindo que talvez a empresa devesse intervir para o meu próprio bem. Passei horas juntando provas, organizando um dossiê com prints das mensagens, extratos bancários e recibos que desmentiam as histórias deles sobre minha suposta pobreza. A cada dia, a pasta ficava mais cheia, porque as tentativas deles de retomar o controle só aumentavam. Até que minha mãe me surpreendeu. Ela fez amizade com a mãe de uma cliente importante minha, conheceu a mulher num evento beneficente e acabou descobrindo que ela era minha cliente. Em poucos dias, já tinha envenenado a relação contando histórias sobre minha instabilidade e falta de confiabilidade. Logo depois, minha cliente me ligou preocupada, perguntando se ainda fazia sentido manter nosso contrato. A Everly interceptou um pacote endereçado a mim no apartamento dela, onde eu estava ficando para fugir do assédio dos meus pais. Dentro do pacote estavam várias fotos da infância com mensagens manipuladoras escritas no verso, detalhando todos os sacrifícios que eles diziam ter feito por mim e calculando uma suposta dívida emocional que eu teria com eles. Algumas das fotos tinham até meu rosto riscado. O assédio se espalhou para as redes sociais. Meus pais criaram vários perfis falsos só para comentar nas páginas do meu negócio, deixando avaliações sugerindo que eu era instável e não merecia confiança. Também passaram a postar em grupos da comunidade, alertando todo mundo sobre o perigo de fazer negócios com alguém que, segundo eles, teria até abandonado a própria família. Cada postagem era calculada para prejudicar minha reputação, mas nunca passava da linha da difamação aberta. O Jonah descobriu que nossos pais estavam acessando o e-mail dele, porque anos atrás tinham exigido saber a senha para alguma emergência. Eles liam nossas conversas, rastreavam nossos planos e coletavam informações para usar contra a gente. Passamos uma noite inteira trocando senhas e protegendo contas que nem sabíamos que estavam vulneráveis. As encenações da minha mãe passaram a ser em público. Ela começou a aparecer nos restaurantes onde eu ia ter reunião de trabalho e dava um show, desabando dramaticamente perto da minha mesa, levando a mão ao peito. Da primeira vez, quase acreditei, mas ficou claro que era armação quando isso aconteceu 3 vezes em 2 semanas, sempre no momento certo para me atrapalhar. A investigação financeira trouxe verdades ainda piores. Descobri que meus pais tinham aberto cartões de crédito no meu nome anos atrás, usando de maneira cuidadosa para não levantar suspeita, mas acumulando dívidas que poderiam virar chantagem depois. Quando tentei contestar essas contas, eles apresentaram documentos falsificados dizendo que eu tinha autorizado que cuidassem das minhas finanças na época da faculdade. O comportamento do meu pai ficou mais agressivo. Começou a seguir a Everly até a academia, ficava esperando no estacionamento e abordava ela na saída. Ele alternava entre súplicas emocionadas para reunir a família e ataques de raiva, acusando a Everly de me colocar contra eles. A academia acabou proibindo a entrada dele depois de várias reclamações de assédio. A partir daí, parentes distantes começaram a aparecer com histórias próprias. Minha tia contou que meus pais pegaram $30 mil emprestados dela para uma suposta emergência médica, mas nunca devolveram, mesmo tendo patrimônio escondido. Meu tio contou que foi manipulado por eles para ser fiador de um empréstimo que acabou não sendo pago, destruindo o crédito dele. A cada descoberta ficava mais claro o tamanho do esquema. O Jonah achou mais documentos escondidos, como apólices de seguro que a gente nem sabia que existiam, contas de investimento abertas com nossos nomes, mas controladas por eles, até um box de armazenamento cheio de itens caros comprados durante as supostas crises financeiras. O alcance da manipulação parecia não ter fim. Minha mãe chegou ao ponto de contratar um detetive particular para me seguir, mas errou na escolha. O detetive percebeu que tinha algo estranho e veio me avisar que ela tinha pedido para ele encontrar qualquer coisa que pudesse me comprometer. Ele devolveu o dinheiro e entregou gravações das conversas entre eles. Trabalhar ficou cada vez mais difícil, porque meus pais intensificaram a campanha. Descobriram qual cafeteria eu frequentava antes das reuniões e começaram a aparecer lá, falando alto para todo mundo ouvir que tinham sido abandonados. Minha mãe fazia questão de se sentar de forma que todos pudessem vê-la chorando, criando um clima insuportável e prejudicando minhas relações profissionais.
O Jonah começou a sentir o peso da pressão e piorou mentalmente, tendo crises de pânico toda vez que o telefone tocava, achando que era alguma nova emergência inventada pelos nossos pais. Uma noite, achei ele sentado no banheiro, depois de jogar o celular no vaso sanitário para tentar dar fim ao fluxo interminável de mensagens manipuladoras. Meus pais ainda tentaram usar as festas de fim de ano como arma. Mandaram mensagem para toda a família dizendo que iam cancelar o dia de ação de graças porque os filhos haviam destruído a vontade deles de viver. Juntaram até uma foto de uma mesa posta para 4, cada prato com nosso nome, tudo intocado. A manipulação era evidente, mas mesmo assim abalou alguns parentes. O empregador da Everly perdeu a paciência com o assédio e mandou uma notificação formal para meus pais depois de registrar dezenas de ligações, e-mails e tentativas de manchar a reputação dela. Meu pai respondeu aparecendo pessoalmente no escritório, alegando que a empresa estava apoiando maus tratos a idosos por nos apoiar. O limite do Jonah chegou quando nossos pais entraram em contato com o orientador acadêmico dele, dizendo que ele vivia num ambiente inseguro com um irmão instável. Entregaram conversas de texto editadas e e-mails escolhidos a dedo para criar a imagem de perigo. A universidade abriu uma investigação e o Jonah ficou apavorado com o próprio futuro acadêmico. Contratei um advogado e mandei uma notificação formal de cessação e desistência, já sabendo que isso só ia aumentar o conflito. Dito e feito, minha mãe foi até o escritório do advogado e encenou um colapso no saguão, dizendo que o estresse de receber ameaças jurídicas do próprio filho estava acabando com a saúde dela. As imagens das câmeras de segurança mostraram ela arrumando a maquiagem no elevador antes de começar o show. Meu negócio foi sentindo o impacto à medida que a sabotagem deles se espalhava. Eles criaram perfis falsos nas redes sociais com nomes parecidos, mandando mensagens para possíveis clientes para alertá-los sobre o perigo de trabalhar com alguém que não cumpre compromissos. Inventaram depoimentos de ex-clientes, descrevendo tragédias que nunca aconteceram. Cada movimento era pensado para causar o maior estrago possível. Quando investigamos a herança da nossa avó, finalmente encaixamos a peça que faltava. Não só tinham escondido o dinheiro, como também a convenceram a mudar o testamento durante os anos em que ela já não estava bem, transferindo para eles recursos que deveriam ser usados para a nossa educação. Achamos uma cópia do testamento original, que dividia tudo igualmente entre os netos. Jonah e eu passamos várias noites reconstruindo toda a linha do tempo das mentiras. Cada crise familiar batia com grandes compras ou viagens deles. Os consertos urgentes do carro sempre coincidiam com a chegada de algum item de luxo na casa deles. Olhando agora, o padrão era tão óbvio que nos sentimos até tolos por não ter percebido antes. As cenas públicas da minha mãe passaram de todos os limites. Ela começou a usar pulseira de alerta médico e a acionar o alarme em público sempre que me via, obrigando os socorristas a lidarem com emergências que ela inventava. Depois da terceira vez, os próprios paramédicos já a reconheciam e começaram a registrar o que estava acontecendo. Isso detonou minha saúde mental. Eu passei a checar as trancas da casa várias vezes, instalei câmeras por todos os lados e mudava sempre meus caminhos para não criar rotina. Esse clima de vigilância me deixou em frangalhos. A Everly me sugeriu mais de uma vez usar o cartão daquela terapeuta, e eu finalmente marquei a consulta, admitindo que precisava de ajuda para dar conta de tanto trauma. Enquanto isso, meu pai não desistia de tentar se infiltrar no meu meio profissional. Ele se inscreveu em associações do setor, usando o nome dele mesmo, dizendo que só queria entender melhor o ramo em que o filho estava trabalhando. Em eventos, ele se aproximava das pessoas para contar a própria versão da nossa história, posando de pai dedicado, só tentando resgatar o filho com problemas. Jonah, por outro lado, foi ganhando coragem à medida que enxergava o que realmente estava acontecendo. Ele passou a enfrentar as manipulações, desmascarando as mentiras sem mais fingir que acreditava. Essa atitude deixou nossos pais furiosos, já que sempre contaram com a submissão dele. As mensagens para ele ficaram cada vez mais agressivas, ameaçando acabar com a nossa vida se ele não voltasse a ser o filho obediente. Foi a perícia financeira que trouxe um último choque. Nossos pais vinham arquitetando tudo fazia anos, aumentando as exigências conforme o meu salário crescia. Eles tinham até anotações detalhadas sobre quanto eu ganhava, calculando direitinho quanto podiam tirar de mim sem que eu percebesse. Saber de toda essa premeditação só fez a traição doer mais. A última jogada desesperada da minha mãe foi tentar atingir meu maior cliente. Ela marcou uma reunião inventando um motivo, foi até o escritório da cliente toda arrumada, e no começo se passou por uma mãe preocupada, querendo garantir que o filho tinha capacidade mental para liderar um projeto importante. Quando a cliente não cedeu, ela se desfez em lágrimas, dizendo que tinha sido abandonada. Só que a cliente, uma empresária experiente que construiu tudo sozinha, percebeu a manipulação na hora. Não só se recusou a romper o contrato, como ainda compartilhou comigo sua própria história de superação em uma família tóxica. O apoio dela foi muito maior do que ela imagina e me mostrou que era possível vencer apesar das sabotagens da família. Com a chegada do inverno, o assédio diário começou a nos consumir, tanto a mim quanto ao Jonah.
Estávamos exaustos da vigilância constante, cansados de ter que registrar cada contato, moídos pelas tentativas incessantes de destruir nossa vida. Mas alguma coisa tinha mudado. Já não reagíamos mais por medo ou culpa, e sim com clareza. Nossos pais tinham mostrado quem realmente eram e não havia mais volta. Na manhã seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto eu organizava os documentos da herança, reparei num detalhe estranho. Havia um bilhete escrito à mão, com a letra trêmula da nossa avó, endereçado para mim e para o Jonah. Ela dizia que tinha medo de que nossos pais usassem o dinheiro de forma errada e deixava a esperança de que um dia a gente encontrasse aquele recado. Junto, ela colocou o contato do advogado responsável pelo espólio dela, alguém que nossos pais tinham dito que tinha morrido anos antes. Liguei na hora. O advogado, vivíssimo, ficou aliviado de me ouvir. Disse que tentava falar com a gente fazia anos, mas nossos pais interceptavam tudo. Na reunião daquela tarde, ele revelou toda a extensão do golpe. Além de terem escondido uma herança considerável, falsificaram nossas assinaturas em documentos recusando nossa parte. A fraude era tão grave que teria consequências legais sérias se a gente resolvesse levar adiante. Jonah estava ao meu lado, processando tudo, enquanto o advogado explicava nossas opções. A gente podia reivindicar nossa parte da herança, mas para isso teria que encarar nossos pais de frente, com provas dos crimes deles. Era uma decisão pesadíssima. Apesar de tudo, a ideia de ver nossos pais na cadeia era assustadora. Naquela noite, minha mãe fez sua cena mais elaborada. Apareceu no meu prédio dentro de uma ambulância que ela conseguiu convencer a levá-la, alegando fortes dores no peito. Os paramédicos entraram com ela na maca, enquanto ela gemia alto para todo mundo ouvir. Só que quando nos viu saindo do elevador, esqueceu do teatro por uns segundos, sentou na maca e começou a gesticular feito louca pra gente. Depois lembrou da encenação e voltou a fingir que estava à beira da morte. Os paramédicos trocaram olhares de quem já conhece a peça. Um deles me chamou de lado e explicou que era a 4ª vez só naquele mês que atendiam chamados dela. Disseram que estavam anotando tudo para um possível processo por uso indevido dos serviços de emergência e me entregaram o cartão do supervisor, sugerindo que eu conversasse com ele sobre o padrão dos chamados falsos. O assédio do meu pai ficou ainda pior quando soube da reunião com o advogado. Ele passou a ligar de hora em hora, deixando recados que variavam entre ameaças e súplicas desesperadas. Quando a gente parou de responder, ele começou a ligar diretamente para os professores do Jonah, inventando emergência atrás de emergência para tentar descobrir onde o filho estava durante as aulas. Até que a administração da universidade interveio, depois que vários professores relataram as ligações perturbadoras. Eles criaram um protocolo, bloquearam os contatos dos nossos pais e avisaram que qualquer tentativa de contato com o Jonah pelos canais oficiais seria imediatamente sinalizada. O próprio reitor garantiu ao Jonah que o rendimento dele não seria prejudicado pelo comportamento dos nossos pais. E no meio desse caos todo, os pais da Everly intensificaram ainda mais o apoio deles. Nos momentos mais difíceis, ofereceram o quarto de hóspedes ao Jonah, dando a ele um porto seguro quando o apartamento parecia apertado demais. A mãe dela, já aposentada do magistério, ajudava o Jonah a se preparar para as provas finais, enquanto ele ainda carregava todo o peso emocional daquela fase. O pai, que tinha construído o próprio negócio do zero, me dava conselhos sobre como blindar minha empresa contra as tentativas de sabotagem dos meus pais. O detetive particular contratado pela nossa mãe voltou a fazer contato, trazendo novas informações depois de continuar investigando por conta própria, incomodado com o que tinha visto. Ele chegou até nós com gravações em que nossa mãe orientava nosso pai sobre táticas de manipulação e combinava estratégias para nos desestabilizar psicologicamente. Em uma das gravações, ela chega a rir das falsas emergências médicas, avaliando suas próprias atuações e já pensando em cenas ainda mais dramáticas. Aos poucos, minha empresa começou a se reerguer, conforme os clientes iam descobrindo a verdade. Muitos que tinham sido procurados pelos meus pais acabaram me procurando, oferecendo apoio e compartilhando relatos sobre famílias complicadas. Teve até um cliente que ampliou o contrato, dizendo que valorizava trabalhar com alguém que entendia de perto as complexidades das relações familiares. Toda essa tentativa de sabotagem acabou gerando o efeito oposto, fortalecendo alguns dos meus vínculos profissionais. Jonah foi se transformando ao encontrar sua própria voz, impondo limites aos nossos pais, bloqueando os números deles quando precisava estudar e se recusando a responder a qualquer tipo de manipulação. Quando eles mandavam parentes distantes para tentar nos pressionar, ele explicava a situação com calma, mostrava provas e conseguia convencer vários deles a ficarem do nosso lado. O advogado da herança nos orientou sobre como nos proteger financeiramente, e descobrimos que nossos pais estavam planejando pedir curatela sobre nós, alegando problemas de saúde mental. Já tinham até começado a preparar a papelada, inclusive falsificando laudos médicos para nos fazer passar por incapazes. O advogado nos ajudou a conseguir medidas protetivas, impedindo qualquer ação desse tipo. As aparições públicas da minha mãe ficavam cada vez mais desesperadas e fora do normal. Ela passou a usar uma pulseira de emergência médica, que acionava dentro das lojas sempre que achava que nos via, mesmo quando não estávamos nem perto.
Os comerciantes locais começaram a perceber o padrão e o gerente de uma cafeteria chegou a me ligar para avisar que ela estava do lado de fora, esperando me pegar desprevenido na minha visita matinal de costume. A essa altura, a pasta de provas já tinha virado 3 fichários completos. Jonah organizou tudo em ordem cronológica, criando uma linha do tempo clara da escalada dos abusos. Era impossível ignorar os padrões. Cada crise financeira deles coincidia com compras de luxo. Cada emergência médica vinha acompanhada de tentativas claras de retomada de controle. A documentação mostrava, sem dúvidas, uma manipulação calculada e bem planejada ao longo dos anos. Nossos pais cometeram um erro grave ao tentar acessar as contas da minha empresa. De algum jeito, conseguiram informações suficientes para tentar redefinir senhas, mas o sistema de segurança do banco detectou tudo na hora. O setor de fraude me ligou imediatamente e descobri que meus pais estavam tentando o mesmo golpe em várias instituições financeiras. Conforme a história se espalhava, parentes distantes continuavam entrando em contato. Nossa prima Catherine, que sempre foi próxima dos nossos pais, me ligou chorando ao descobrir que eles tinham mentido sobre a saúde da própria mãe dela só para arrancar dinheiro. Ela vinha depositando todo mês para um tratamento médico que nunca existiu, enquanto a tia estava perfeitamente saudável. A rede de mentiras era muito maior do que eu imaginava. A reputação profissional do meu pai começou a ruir conforme seu comportamento vinha à tona. Clientes da oficina passaram a desconfiar da honestidade dele depois de testemunharem as campanhas de assédio, e vários antigos acabaram sumindo, sem querer mais apoiar alguém capaz de perseguir os próprios filhos. A pressão financeira, que eles sempre alegaram sentir, dessa vez era real, mas por culpa deles mesmos. Jonah descobriu que nossos pais tinham instalado programas de rastreamento em aparelhos que nos deram ao longo dos anos. Um notebook velho, um tablet que eles insistiram para fazermos chamadas em família, até um smartwatch que ganhei de presente. Passamos uma tarde destruindo esses dispositivos para garantir que não restasse nada de vigilância digital. A dimensão desse monitoramento era assustadora. A terapeuta que finalmente comecei a ver me ajudou a entender toda a dinâmica psicológica envolvida. Ela explicou como nossos pais criaram um vínculo traumático baseado em reforço intermitente, alternando gestos de carinho com abusos para nos manter sempre inseguros. Entender esse padrão ajudou tanto a mim quanto ao Jonah a perceber mais rápido quando as manipulações começavam. A última tentativa da minha mãe de fazer um teatro público foi um fiasco. Ela se jogou no meio de um shopping lotado, dizendo que eu a tinha empurrado, mas as câmeras de segurança mostraram ela se posicionando calmamente e se deitando devagar no chão, olhando ao redor para ver se tinha testemunha. Quando a segurança mostrou as imagens, ela saiu correndo, largando a pulseira de emergência para trás. O momento decisivo veio quando, por acaso, encontrei meus pais no banco. Eu estava encerrando as contas para impedir novas invasões quando eles entraram, aparentemente para tentar sacar dinheiro de contas escondidas da minha avó. O susto no rosto deles ao me ver dessa vez foi genuíno. Tentaram sair rapidinho, mas eu já tinha avisado a segurança para não deixar ninguém sair. No escritório do gerente, com a segurança presente, apresentei todas as provas. Assinaturas falsificadas, herança escondida, tentativa de roubo de identidade. As máscaras deles finalmente caíram de vez. Meu pai se exaltou, reclamando de filhos ingratos, enquanto minha mãe alternava entre fingir sintomas médicos e fazer ameaças. O gerente do banco chamou a polícia. Jonah chegou enquanto eles eram interrogados pelos policiais, firme e seguro, sem resquício do menino intimidado de antes. Quando nossa mãe se virou para ele, chorando e dizendo que sentia dores no peito, ele apenas olhou para o policial e explicou: é a tática padrão dela. O policial, que já tinha atendido várias chamadas falsas dela, só assentiu, como quem já sabia de tudo. Com tanta prova, nossos pais acabaram respondendo por diversas acusações, entre elas fraude, roubo de identidade e assédio. O promotor, ao analisar toda a documentação que reunimos, ficou visivelmente impressionado com o tamanho da história. Ele nos consultou sobre os próximos passos, reconhecendo a complexidade das relações familiares. Jonah e eu tomamos a difícil decisão de não pedir as penas mais pesadas. No fim das contas, não tivemos coragem de mandá-los para a cadeia. Optamos por um acordo que incluía liberdade condicional, acompanhamento psicológico obrigatório e uma ordem de restrição rigorosa. Eles precisaram devolver a herança que haviam roubado e ficaram proibidos de qualquer contato conosco. O último confronto aconteceu na saída do fórum. Nossos pais apareceram com o advogado enquanto a gente deixava o prédio. Pela primeira vez, minha mãe não estava fingindo. Ela parecia de fato abatida. Já a raiva do meu pai havia dado lugar a um vazio estranho. Eles tentaram puxar conversa, mas o advogado logo lembrou sobre a ordem de restrição. Quando se afastaram, senti uma tristeza inesperada. Não pelos pais que tivemos, mas pelos pais que eu e Jonah merecíamos. Everly apertou minha mão. Jonah continuou ao meu lado e, naquele momento, percebi que estávamos construindo nossa própria família, baseada em verdade, apoio e amor de verdade, bem distante da manipulação e do controle que vivemos por tanto tempo. A herança recuperada foi usada para pagar terapia para mim e para o Jonah, quitar as dívidas que nossos pais tinham feito em nossos nomes e garantir nosso futuro. Jonah decidiu fazer pós-graduação, finalmente livre do peso da família. Eu dediquei mais energia ao meu negócio, sem mais sofrer com sabotagens constantes.
6 meses depois, a vida tinha entrado num novo compasso. Os pesadelos diminuíram, embora a gente ainda ficasse tenso toda vez que recebia ligação de número estranho. Aprendemos a reconhecer nossos gatilhos e a dar suporte um ao outro nos dias difíceis. O relacionamento com a Everly ficou cada vez mais forte, sem mais interferências. Aos poucos, os parentes começaram a entender o que realmente aconteceu. Alguns laços se reconstruíram, outros seguiram rompidos. Primos e tias, que também tinham sido vítimas, acabaram formando uma rede de apoio inesperada. A gente trocava histórias, validava as dores uns dos outros e, aos poucos, foi se curando de anos de manipulação. De vez em quando me pegava pensando nos nossos pais, se eles estavam mudando com a terapia obrigatória, mas entendi que o crescimento deles não era problema meu. Minha prioridade era construir uma vida livre deles, com os laços familiares que sempre quis, agora com pessoas que realmente se importam. Jonah se formou com louvor. Pode finalmente comemorar sem crises inventadas estragando o momento. Quando ele cruzou o palco, pensei em como tudo era diferente da minha formatura, que nossos pais tinham destruído inventando emergências. Dessa vez conseguimos sentir orgulho, estar presentes e, de fato, felizes um pelo outro. O negócio foi pra frente sem mais sabotagens. Os clientes valorizavam meu trabalho, sem comentários maldosos minando cada projeto. Consegui contratar uma equipe, construir algo sólido e mostrar que era possível ter sucesso, apesar de tudo que nossos pais fizeram para atrapalhar. A empresa de design gráfico virou exatamente o que eu sonhava quando saí do mercado financeiro. Olhando pro Jonah, numa noite em que jantávamos com a família da Everly, vi o quanto ele tinha mudado. Não era mais aquele garoto ansioso, sempre checando o celular, mas um jovem confiante, pensando no próprio futuro. No fim, sobrevivemos à destruição que nossos pais tentaram causar e saímos mais fortes. As marcas ficaram, mas já não são elas que nos definem.